Boa tarde, meu nome é Marcela Gama, eu sou coordenadora da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao segundo Web Rede, conectando ciência e sociedade, como comunicar o conhecimento científico à experiência da rede Covid-19. Este é um evento coordenado pelo Departamento de Assuntos Médicos, Estudos Clínicos e Vigilância Pós-Registro, DEAME, de Biomanguinhos Fiocruz, e conta com o apoio da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica. E antes de iniciarmos nossa programação, eu venho trazer alguns informes importantes. Este evento ele está sendo gravado pelos organizadores em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e pedimos que não sejam realizadas gravações nem capturas de tela durante a transmissão. Informamos que a gravação desse webinar ficará disponível no YouTube do canal da RFPC e da Fiocruz. E ao longo das apresentações, vocês poderão enviar as perguntas através da seção de perguntas e respostas, PIR, que fica na aba superior do Teams. Tenham todos um ótimo evento. Eu passo a palavra agora para Helena. Helena, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Sou Helena Nasser, coordenadora técnica da Rede de Estudos Observacionais para o monitoramento da efetividade e da segurança das vacinas contra a Covid-19 no Brasil e da história natural da doença em crianças e adolescentes, também conhecida como Rede Covid-19. Gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanham neste evento. Vamos dar o início ao segundo Web Rede, com o tema Conectando Ciência e Sociedade, como comunicar o conhecimento científico à experiência da rede Covid-19. Antes de iniciarmos nossa programação, gostaria de contextualizar brevemente o projeto que dá origem a essa série de webinários. O Web Rede é um espaço dedicado a apresentações dos resultados da rede Covid-19. Iniciado em 2021, o projeto reúne 5 eixos de pesquisas e 6 estudos que avaliaram a segurança, efetividade e imunogenicidade das vacinas de Covid-19 em diferentes públicos, como profissionais da saúde e pessoas com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, sendo fruto de uma iniciativa do Departamento de Ciência e Tecnologia, DCIT, do Ministério da Saúde, e conta com a coordenação operacional do Departamento de Assuntos Médicos, Estudos Clínicos e Vigilâncias Pós-Registro, DEAME, de Biomanguinhos, Fiocruz, e coordenação científica do Dr. André Dyer, da Plataforma de Pesquisa Clínica da Fiocruz. Na primeira edição do Web Rede, que foi realizada dia 30 de abril de 2026, desculpa, 30 de março, apresentamos resultados do eixo 2, voltado à avaliação da efetividade e da segurança das vacinas em profissionais de saúde. Também discutimos o potencial da tecnologia de RNA mensageiro e suas contribuições para o desenvolvimento de vacinas. Caso desejam visitar ou revisitar esse conteúdo, a gravação está disponível no canal da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica no YouTube, como a Marcela comentou no início desse webinar. Então, agora vamos dar início à programação de hoje. Para isso, convido para a abertura a doutora Lurdinha Maia, médica formada pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em pesquisa clínica pelo INE Fiocruz, com especializações em saúde pública, planejamento em saúde, desenvolvimento de recursos humanos e medicina tropical. Desde 2005, doutora Lurdinha atua em Biomanguinhos Fiocruz, hoje atualmente é gestora do DEAN. Sheila Matsuoka, farmacêutica graduada pela Universidade de Brasília, especialista em vigilância sanitária pela PUC Goiás e mestre em tecnologia de imunobiológicos por Biomanguinhos Fiocruz. Sheila tem ampla experiência na área de assuntos regulatórios e atualmente é assessora da Vice-Diretoria de Inovação de Biomanguinhos Fiocruz. Camila Rosalina Antunes Bacim, enfermeira, mestre e doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, vencedora do Prêmio CAPES de Teses de 2019. Atua como consultora técnica do DCIT, do Ministério da Saúde, assessora técnica da Saúde da Mulher no Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, consultora nacional da OPAS e gerente regional de saúde da Serra Catarinense. Possui ampla experiência em assistência, gestão, ensino, pesquisa e formação de profissionais do SUS, incluindo atuação como tutora da ENSP Fiocruz em cursos de especialização e qualificação em educação permanente, gestão do SUS e saúde da pessoa idosa. Então, assim, passa a palavra à doutora Lurdinha. Lurdinha, está fechado. Não, não, eu já abri. Obrigada, Helena. Boa tarde, gente. É assim, com alegria e satisfação que eu estou aqui hoje vendo esse segundo momento da Web Rede.
Hoje a gente vai discutir um tema que para mim ele é muito caro e muito fundamental, como aproximar a ciência da sociedade e tornar esse conhecimento produzido pela pesquisa, que saem os papers, que saem os artigos, mais acessível, mais compreensível para os diferentes públicos. Além dos 6 estudos que a Helena falou que compõem a rede Covid-19, contamos também com uma frente para a divulgação científica e comunicação de resultados do projeto, porque a gente acredita que mais do que produzir evidências de qualidade, a rede tem o compromisso de transformar esse conhecimento em informação, mas é uma informação que seja possível contribuir para a tomada de decisões em saúde, fortalecimento das políticas públicas e, principalmente, confiança na ciência, no momento em que a gente passa por crises de desinformação, de não se acreditar em dados. Nesta edição, nós vamos refletir sobre a importância da divulgação científica na área da saúde, conhecer a experiência da rede Covid-19 na comunicação dos seus resultados e apresentar o podcast Entre a Ciência e o Tempo, que foi uma iniciativa que a gente acredita que aproxima a pesquisa da sociedade por meio de histórias, narrativas inspiradas em evidências científicas. Enfim, eu estou querendo muito assistir, porque a gente discutiu muito isso aqui. E eu convido vocês também a assistirem conosco aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Sheila Matsuoka, sou assessora da Vice-Diretoria de Inovação, como citado pela Helena Naser. Para mim é uma honra representar a Vice-Diretoria de Inovação de Biomanguinhos aqui nesse evento, nesse segundo Web Rede. E nessa edição, né, em especial, onde nós vamos discutir a divulgação científica, a tradução do conhecimento, como isso pode contribuir para os resultados da pesquisa, com o objetivo principal, né, de ultrapassar o ambiente acadêmico e gerar um produto, né, um impacto real na sociedade. A inovação, né, que é fruto também desse trabalho aqui, ele geralmente está associado ao desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e soluções. E isso, né, na verdade, a gente tem que pensar que o impacto ele só vai se concretizar no momento que esse estudo, essa inovação, ela passa a ser utilizada, né? Pela sociedade, pelo paciente, pelo usuário final. Então, nesse sentido, né, é muito importante a gente ter que a divulgação científica, desempenha um papel extremamente essencial, porque ela contribui, né, para resultados que esse resultado da pesquisa chegue nos profissionais, né, quem faz uso, os profissionais de saúde, os gestores, os formuladores de políticas públicas e até mesmo para a população. E isso promovendo, né, uma transformação, um melhor acesso, produtos com qualidade, segurança e que possam ser utilizados em terapias e doenças que ainda não possuem um tratamento adequado ou até possam melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, eu desejo a todos um inspirador e encontro, eu tenho certeza que será bem, muito bem realizado e fico muito feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila, falo em nome da nossa coordenadora geral de Pesquisa e Evidências em Saúde, Patrícia Couto, do Departamento de Ciência e Tecnologia. Dizer que é um grande prazer para o departamento, para a coordenação, vivenciar esse momento em que os pesquisadores, a rede de pesquisa, se preocupa
e em dialogar com os usuários, né, com a comunidade, com a sociedade, que são os cidadãos em que o resultado dos achados precisam ser convertidos em informações para o seu dia a dia, para a sua qualidade de vida. Falamos aqui do caso da Nazaré, eu assisti o podcast, professora Lurdinha, e gostei muito e já compartilhei com quem eu pude. Dizer que muitas Nazarés ainda permanecem em dúvidas quanto à vacinação. Assim como o Covid, nós enfrentamos dificuldades seríssimas, uma delas em relação à vacinação contra HPV, em meninas e meninos, e que isso reflete ainda num país com alta mortalidade por câncer de colo do útero. Então, que essa estratégia sirva também como caminho das pedras para outros pesquisadores que precisam utilizar essa estratégia de disseminação. E que possamos romper com esse entendimento de que a melhor forma de comunicar é por meio de papers, artigos científicos, melhores evidências em revistas e periódicos de impacto, mas que nem gestores, nem profissionais, e muito menos comunidades e sociedade em geral, por vezes, têm acesso. Então, a ciência precisa ser democrática nesse sentido também, né? Precisamos levar o conhecimento a quem dela precisa, né? A quem dela pode se apropriar, conseguir tomar decisões, né? A gestão baseada em evidência, a população em escolhas acertadas, né? Então, parabéns à equipe, parabéns, professora Lurdinha, e desejo aí uma excelente tarde de trabalho para todos. Obrigada, doutora Lurdinha, Sheila e Camila, pela participação nessa breve abertura do evento. Agora a gente vai dar início à primeira apresentação de hoje. Então, tenho a satisfação de passar a palavra para a Vanessa Brasil Carvalho, jornalista, formada pela UFRJ, professora de jornalismo da ENSP Rio e especialista em divulgação científica, com mestrado pela Fiocruz em divulgação da ciência, tecnologia e saúde. Ao longo de sua trajetória, atuou em importantes veículos de comunicação, como Estadão, Folha de São Paulo e revista de pesquisa da FAPESP, além de instituições de referência, como o Museu da Vida, o Instituto Butantan e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Também coordenou o eixo da tradução do conhecimento da rede Covid-19. Hoje, a Vanessa vai compartilhar reflexões sobre a divulgação científica e sua relevância para a pesquisa em saúde na atualidade. Vanessa, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Olá a todos, boa tarde. Bom, primeiro só fazer uma correção, acho que a Helena leu a apresentação da Renata. Então, vou me apresentar aqui rapidinho. Desculpa, Vanessa. Tudo bem. Você quer atualizar? O que é que eu falo? Eu posso falar. Fique à vontade. Tá, vocês estão vendo a minha tela, né? Aí eu já deixo aqui aberto. E aí eu me apresento então rapidinho, né? Eu sou Vanessa Brasil, eu sou jornalista, eu sou formada pela UFPA, com mestrado em comunicação, doutorado pela UFRJ em divulgação científica, e eu trabalho há mais de 15 anos com divulgação científica, tanto na prática como na pesquisa. Hoje eu sou pesquisadora do INCT de Comunicação Pública em Ciência e Tecnologia, também sou professora da Federal do Oeste do Pará, e tenho atuado em projetos da Fiocruz também há mais de 10 anos, também associando sempre teoria e prática, e eu coordenei, junto com a Isabel Gomes, o eixo de tradução do conhecimento da rede Covid-19. E para a apresentação inicial, a gente preparou aqui uma discussão sobre a divulgação científica e a sua importância para a pesquisa na área de saúde. Então, eu fiz uma série de questões aqui para a gente refletir, que depois, no final, a gente debater um pouquinho mais. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é o que acontece com uma pesquisa quando ela termina. Então, a gente vai ter um artigo publicado, ou vários, a gente vai ter o relatório entregue para a instituição, para a fundação de fomento, a gente pode ter um produto desenvolvido, isso é muito comum na área de saúde, mas será que a gente vai ter um conhecimento incorporado pela sociedade? Será que as pessoas e aqui por sociedade eu estou falando das pessoas que não fazem parte da comunidade científica, que não estão trabalhando na instituição ou na pesquisa que a gente está trabalhando, será que essas pessoas não especialistas, não especializadas, será que esse conhecimento chega nelas? Será que elas conseguem entender e incorporar isso no dia a dia?
E aí, em um outro momento, né? Será que é importante a gente conversar com essas pessoas para que esse conhecimento chegue nelas, para que elas consigam utilizar esse conhecimento no dia a dia delas? Será que é importante a gente ter essa conversa com essas pessoas não especialistas? E aqui eu trago 4 razões para a gente conversar, sim, com essas pessoas que não fazem parte da comunidade científica. Então, a primeira razão é que nessa conversa a gente está, sim, aproximando a ciência da sociedade, entendendo aqui essa relação como uma relação em que, ao conversar, ao estabelecer esse diálogo com essas pessoas não especialistas, a gente está se apresentando enquanto pesquisador, a gente está apresentando a nossa própria instituição, para que essas pessoas conheçam e reconheçam essa instituição de pesquisa como uma instituição de referência e como uma instituição confiável. E nessa relação de conhecimento, a gente vai sim estabelecendo relações e laços de afetividade, de confiança. Isso é muito importante, a gente sabe hoje. E nesse processo também da gente falar de ciência com pessoas que não são cientistas, a gente está falando um pouco do processo da ciência, da lógica da ciência, um pouco de metodologia, como a gente chegou naqueles resultados, como é o processo científico, e está apresentando para essas pessoas, às vezes, uma outra realidade que não faz parte da vida delas no dia a dia. Então, está abrindo, ampliando as visões de mundo dessas pessoas. E nesse processo, a gente está também estimulando um pensamento crítico, estimulando ali uma consciência crítica e um entendimento mais ampliado sobre a realidade. E, em última análise, eu trago para vocês também a questão muito importante da gente conversar com a população, com essa comunidade não científica, em um sentido de prestar contas. Isso especialmente no Brasil, em que a ciência é feita por instituições públicas de ensino e de pesquisa, incluindo aqui as instituições de pesquisa e as universidades. Então, quando a gente conversa sobre ciência com essas pessoas, a gente também está dizendo para elas aonde foram parar esses investimentos públicos, aonde esses impostos que todo mundo paga estão sendo investidos nessa instituição e como essa pesquisa pode estar ali no dia a dia dessas pessoas também. E aí, então, em última análise, de uma forma mais específica, né, é importante, então, a gente conversar com essas pessoas sobre pesquisa. E será que é importante conversar com essas pessoas sobre a pesquisa em saúde em si? Então, sim, trago também algumas justificativas para a gente falar especificamente sobre pesquisas em saúde com essas pessoas não cientistas, não especializadas, porque quando a gente está falando de pesquisa em saúde, a gente também está promovendo saúde, a gente está dando informações, a gente está dando subsídios para essas pessoas, para que elas se conheçam melhor, conheçam o seu corpo, conheçam a sua saúde e possam, assim, também se proteger e se prevenir individualmente e coletivamente dos seus familiares e da sua própria comunidade. Então, durante a pandemia de Covid-19, a gente pode lembrar de toda a campanha que foi feita para a gente falar sobre a importância do uso de máscaras, sobre a higienização de mãos e objetos, a importância do distanciamento social. Então, quando a gente está falando de pesquisa em saúde, a gente também está falando de prevenção de doenças e, em última análise, a gente também está incentivando a vacinação, da importância da gente manter as cadernetas em dia. E cada vez mais, conversar com a sociedade, criar esses vínculos, fazer com que essa relação seja uma relação confiável, estimular o pensamento crítico da população, nos ajuda também a combater as fake news e esse cenário de desinformação que a gente vive, uma vez que quando a gente dá essas informações para essa população, quando a gente cria esses laços de confiança, a gente ajuda para que essas pessoas consigam identificar melhor e mais facilmente quando chega um boato, uma teoria de conspiração para as pessoas, elas conseguem identificar esse conteúdo e conseguem se proteger e não repassar. Então, falar de ciência e falar de ciências da saúde com a população também é uma forma da gente combater as fake news. E aí, então, já que é muito importante, né, estou ressaltando para vocês aqui a importância da gente conversar com a sociedade, como a gente pode, então, conversar com a sociedade? Uma das formas que a gente vai destacar aqui hoje é fazer divulgação científica. E a divulgação científica ela é múltipla, ela é variada, a gente tem muitas ações e muitas possibilidades quando a gente fala de divulgação científica. Então,
de uma forma assim, talvez num primeiro momento, vocês vão lembrar das revistas científicas, das revistas que fazem o jornalismo científico de uma forma bem específica, como é a ciência hoje, que também tem uma versão para criança, que está trabalhando a linguagem científica por meio de uma linguagem jornalística, né? A gente também tem o Jornal da Ciência, que também vem trabalhando há muitos anos nessa linha. Mas a gente pode pensar em programas de televisão que associam ali informação e entretenimento, como é o caso do Fantástico, que também ao longo dos anos tem trazido muitas reportagens e muitos quadros, tanto sobre saúde como sobre ciência. Mas cada vez mais a gente tem visto nesse ambiente virtual da internet canais que vêm se especializando nessa divulgação científica, como é o caso aqui do canal do Átila e do Pirula, que ganharam um pouco mais de destaque durante a pandemia de Covid-19. E hoje a gente tem essas redes sociais de vídeos curtos, que também têm se mostrado um espaço interessante para a gente falar de ciência e conversar sobre ciência. Aqui eu trago o exemplo da Mari Krieger, que está no Instagram, está no TikTok, que também tem feito essa divulgação científica nesse outro estilo. A gente pode pensar também nos vários podcasts que a gente vê falando sobre ciência, sobre ciências da saúde. E, claro, a gente pode pensar em divulgação científica a partir de espaços mais tradicionais e mais reconhecidos, como é o caso do museu, aqui o exemplo do Museu da Vida da Fiocruz. Então, a gente pode fazer divulgação científica a partir de exposições itinerantes, permanentes, temporárias, e até associando arte e ciência. Então, quando a gente traz aqui um outro exemplo da Fiocruz, um teatro falando sobre falando sobre conteúdos de ciência, ou quando a gente fala numa música, num bloco de carnaval, tudo isso aqui são possibilidades da divulgação científica, são ações que a gente pode fazer para conversar com essa comunidade não especialista. Ninguém precisa fazer todas elas, mas a gente pode escolher algumas delas que mais se adequem ao nosso projeto ou à instituição, para que a gente coloque em prática e estabeleça, assim, um diálogo com essa população, com essa sociedade. E aí, nesse sentido, eu trago aqui um dado da pesquisa de percepção pública da ciência aqui do Brasil, um dado recente, mas que tem sido consistente ao longo dos anos, que é a questão de que as pessoas, os brasileiros nesse caso, eles já têm uma confiança muito grande em médicos e cientistas. Então, médicos e cientistas já são as pessoas que a sociedade confia de uma forma inicial. Então, a gente não tem que criar essa confiança. Essa confiança ela já existe. E isso é muito importante para uma conversa aberta com essa sociedade. E aí, por quê? Porque, ainda usando os dados da pesquisa de percepção, nessa pesquisa eles identificaram que o tema mais recorrente no Instagram são questões de ciência, de alimentação e saúde, mais do que política, mais do que religião. Então, vejam só, saúde é o principal tema falado no Instagram. E aí eu pergunto para vocês, será que quem está falando sobre saúde no Instagram, em sua maioria, são os cientistas e os médicos? Muito possivelmente não, né? Não devem ser, em sua maioria, com certeza não são médicos e cientistas. Mas, então, o que a gente faz nesse cenário em que tem muita gente falando sobre saúde, mas que a gente não sabe quem são essas pessoas que estão falando sobre saúde? O que acontece, então, quando a gente não conversa com a sociedade, quando a gente não está ocupando esses espaços de diálogo, que, inclusive, hoje, em grande parte, a gente pode citar, assim, as redes sociais. O que acontece quando a gente não conversa com essas pessoas? Acontece esse cenário que a gente vive hoje de muitas informações disponíveis, em que a gente como um todo, né, a população, a gente fica um pouco meio sem saber como identificar quando uma notícia é verdadeira ou é falsa, ou está distorcida, quando é um boato. Além das muitas informações que a gente recebe hoje, a gente recebe muitas informações que podem ser classificadas dentro do cenário da desinformação. E quando cientistas ou médicos não estão inseridos nesse cenário, é muito mais difícil a gente ter que desmentir alguma coisa, a gente ter que falar para as pessoas não confiarem no que elas já viram, na mensagem que elas receberam várias vezes no Instagram, no WhatsApp, que elas viram vídeos do YouTube. Então, é muito difícil a gente fazer o caminho oposto, a gente fazer com que as pessoas desacreditem nessa desinformação e que passem a acreditar numa informação confiável, principalmente quando a gente não está inserido nesse cenário de comunicação.
Então, o esforço que a gente faz de desmentir uma fake news é muito maior, demanda mais tempo, demanda mais cuidado. Então, quando a gente não conversa, a gente acaba tendo que correr atrás do prejuízo, sim, para que a gente resgate essa confiança das pessoas nas nossas instituições e na nossa ciência. E aí, então, por que investir em divulgação científica, né, nesse cenário tão complexo que a gente tem hoje, mas que demanda essa conversa? Então, eu digo para vocês que fazer divulgação científica amplia o impacto da própria pesquisa, porque a gente está, sim, quando a gente faz divulgação científica, a gente está buscando, sim, aproximar a ciência da sociedade. Isso faz com que essa comunidade que não é cientista, que não faz parte das instituições, conheça as nossas instituições. Isso pode facilitar o próprio recrutamento de voluntários para a pesquisa, porque as pessoas já conhecem o pesquisador, conhecem a instituição, então isso facilita esse contato, essa troca. E também, de uma outra forma, ao divulgar ciência, a gente pode também estar aproximando outros estudantes e inspirando novos talentos, porque as pessoas veem ali uma pessoa em que elas querem ser parecidas, elas gostaram daquela área, então isso também pode trazer benefícios futuros para a ciência como um todo. E aí que, nesse caso, eu trago o exemplo da Aline Gilard, que é uma paleontóloga brasileira, e ela foi listada aqui entre as 10 fontes mais utilizadas na cobertura de ciência de 2 jornais nacionais, que é a Folha e o Globo. Então, estar também nesses espaços, nesse caso aqui, nesses meios de comunicação, tá dando entrevistas aqui para os jornalistas de ciência, também se cria um espaço da pesquisa, do pesquisador e da instituição também de ser reconhecida localmente, regionalmente e aqui nacionalmente. Então, aqui a gente tem a lista das instituições mais utilizadas também no jornalismo, a NASA e a USP se destacam, né? Então, fazer divulgação científica também é importante para a própria instituição como um todo, né? Porque a gente está divulgando diversas ações e isso faz com que a instituição ganhe mais visibilidade, ganhe mais alcance, seja reconhecida por outras pessoas que não fazem parte da comunidade científica. Isso fortalece a própria autoridade científica, em alguma instância aumenta a reputação, e isso também pode até ter um impacto no financiamento, né? Já que a instituição se destaca e ganha aí outras possibilidades. Aqui eu trago o exemplo da Margarete Dal Como, pesquisadora da Fiocruz, e que durante a pandemia de Covid-19 foi um dos rostos da pandemia, né? Era uma das pessoas que estava ali na frente, dando muitas entrevistas e trazendo e estabelecendo um pouco essa relação de confiança com esse público que estava ali em um momento tão frágil como nós estivemos, né, durante a pandemia. E aí eu trago aqui um outro dado importante que também vem desse cenário de pandemia. Porque o que normalmente acontece no Brasil e em vários outros países é que as pessoas elas têm interesse em ciência, elas confiam no cientista de uma forma geral, mas elas não sabem quem faz ciência, elas não conhecem nenhuma instituição, elas não conhecem nenhum cientista. E esse cenário mudou durante a pandemia. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui indica ali que em 2022, então naquele período ali, já no final da pandemia, as pessoas já sabiam com mais facilidade quais eram as instituições que faziam pesquisa aqui no Brasil. E vejam só quem eles lembraram. Eles lembraram principalmente do Instituto Butantan e da Fiocruz, que foram as instituições que estiveram à frente do combate à pandemia, né, e também são as 2 instituições que produziram e distribuíram vacinas contra a Covid-19. Então, estar nesse espaço também faz com que as pessoas reconheçam com mais facilidade os lugares em que se faz ciência. E aí, nesse sentido, já finalizando, né, o que pode ser feito pelos pesquisadores? Enquanto pesquisadores de instituições de saúde, de ciência do Brasil, das universidades, o que pode ser feito aqui por vocês, por essa comunidade científica que está buscando, então, conversar com essa comunidade que não é cientista? Primeiro, aqui, o coração dessa apresentação que a gente preparou para vocês é compreender que é importante, sim, a gente divulgar a ciência, é importante a gente estar, né, nesses espaços de diálogo, é importante a gente criar outros e novos espaços de conversa com essa comunidade não especialista, não especializada. É importante, sim, a gente buscar esses caminhos. E, em segundo lugar,
é entender que, às vezes, essa divulgação científica, ela não precisa ser feita só por vocês, pesquisadores. Vocês podem trabalhar de uma forma muito colaborativa com comunicadores diversos, com jornalistas, com pessoas que trabalham em museus, com pessoas que trabalham com audiovisual. Então, e ter esse diálogo direto e aberto entre pesquisadores e comunicadores é muito importante, porque traduzir esse conhecimento, traduzir os resultados de uma pesquisa, de um artigo científico, para uma linguagem que seja compreendida por pessoas que não são especialistas, isso é um trabalho delicado, é um trabalho, às vezes, desafiador. E ter esse diálogo aberto entre pesquisadores e comunicadores, de novo, é importante para que a gente consiga fazer uma divulgação científica que mantenha o rigor científico, mas que também seja compreensível por essas outras pessoas. Então, estar aberto a esse diálogo é muito importante. Essa é a mensagem principal aqui da atividade dessa minha apresentação de hoje. Acho que esses são os 2 pontos de partida, mas para a gente ter uma reflexão final, né, em um nível mais avançado, o que a gente pode fazer, o que vocês podem fazer enquanto pesquisadores, enquanto instituição de pesquisa. Então, produzir os seus próprios conteúdos, trabalhar diretamente com as assessorias de comunicação de cada uma das instituições e dos departamentos de vocês, criando e pensando novos espaços de conversa com essa comunidade não acadêmica. Uma coisa que tem sido feita cada vez mais é incluir momentos de devolutiva com participantes ou com a comunidade interessada daquele projeto de pesquisa. Então, ter um momento de troca com a comunidade. Às vezes no final do projeto, mas pode acontecer ao longo do projeto. Isso tem acontecido cada vez mais e tem se mostrado um espaço importante para a gente criar laços de confiança com essa comunidade não acadêmica. E, por fim, no nível muito avançado, né, incorporar essas estratégias de divulgação científica desde o início do projeto. Então, entender que a divulgação científica é importante e ela não precisa entrar só no final, ela pode entrar em vários momentos ao longo da pesquisa para que essa conversa com a sociedade seja uma conversa contínua e, com isso, essa confiança seja construída em vários passos, em vários momentos e também se torne mais forte ao longo do tempo. Então, essa é a reflexão inicial que a gente trouxe para vocês. A gente vai apresentar, então, um pouco do que a gente fez com a rede Covid. Vou passar para a Isabel. Eu vou introduzir a Isabel. Obrigada, Vanessa. A gente fez um pouco, né? A gente tentou integrar os pesquisadores e a equipe de tradução do conhecimento, porque a gente trabalhou com uma equipe durante a rede Covid, né? A gente tinha esse eixo da tradução do conhecimento. E obrigada, Vanessa. E é muito importante a gente cada vez mais ter essa integração entre pesquisadores e os comunicadores para a gente poder fazer a divulgação e tentar não correr atrás do combate à fake news e estar à frente da desinformação, né? E combater isso no momento anterior, né? Então, agora, dando continuidade à nossa programação, vamos conhecer as ações da tradução do conhecimento desenvolvidas pela rede Covid-19. Para apresentar essa experiência, que teve grandes desafios, convido Isabel Gomes, doutora em Educação pela PUC-Rio, mestre em Museologia e Patrimônio pela Unirio e graduada em Ciências Biológicas pelo UFRJ. Com mais de 20 anos de atuação em divulgação científica e educação em museus de ciência, coordenou, ao lado da Vanessa Carvalho, o eixo da tradução do conhecimento da rede Covid-19. Isabel, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Helena, pela apresentação, obrigada pela presença de todos e todas. Vocês estão vendo aí minha apresentação? Tá tudo certo? Sim. Então, bom, como a Helena falou, né, eu vou apresentar as ações de tradução de conhecimento da rede. Foi um trabalho que foi feito a muitas mãos, né, então eu estou aqui apenas representando, né, diversos profissionais, e também a Vanessa Brasil, né, que acabou de apresentar, que coordenou essas ações junto comigo e também com o apoio aí da coordenação da rede. Então, eu vou apresentar as nossas ações, né, que se iniciaram formalmente a partir de dezembro de 2024 e que estão se finalizando agora, né, nesse mês. Peraí, deixa eu passar. Inicialmente, né, a primeira ação que a gente fez foi definir uma identidade visual para a rede, né? Então, a gente tem uma logo própria, né?
da rede Covid, e que foi criada por um designer com as seguintes ideias, né? Que essa logo deveria expressar, né? Então, a gente tem a gota da vacina, a noção de eixos, né? E a noção de rede. Então, dentro dessa logo, a gente vai encontrar todos os eixos, né, da rede Covid também representados e algumas variações dessa logo, né, para cada um dos eixos. Então, a gente tem as cores da rede, né, as fontes, tudo isso selecionado, né, de uma maneira profissional, né, e voltada especialmente para esse trabalho. Quem fez a logo e toda a identidade visual da rede, então foi o Lucas Galiza, né? Ao longo da minha apresentação, eu vou apresentar um pouco da equipe que participou, né, das nossas ações, exaltando, né, também esse caráter multidisciplinar, né, da divulgação científica. Então, o Lucas Galiza é publicitário, especialista em direção de arte, com experiência em marketing digital e assessoria de comunicação em instituições de ensino e saúde. Nós, né, para executar essas ações de tradução do conhecimento, de divulgação científica da rede, a gente traçou um plano de comunicação amplo que tinha como objetivo registrar e divulgar as pesquisas da rede a um público diversificado de maneira objetiva, rigorosa e acessível, por meio de diferentes produtos de comunicação e educação, contribuindo para o combate à desinformação e incentivando a vacinação. Então, todas as nossas ações têm esse pano de fundo, têm esse objetivo final, né, do incentivo à vacinação. Então, a gente trabalhou com os seguintes valores: comunicação, participação, engajamento, acessibilidade, equidade, objetividade, precisão, rigor e responsabilidade social. A gente trabalhou com algumas temáticas-chave, né, que provêm dos próprios resultados da rede e algumas temáticas mais gerais, para atingir os diferentes públicos envolvidos nas nossas ações e nas próprias pesquisas da rede. Então, quais são as temáticas-chave mais gerais, né? Efetividade e segurança das vacinas, né? Hesitação vacinal, combate à desinformação e fake news, o Programa Nacional de Imunizações e o SUS, e a pesquisa clínica, de uma maneira geral. Temáticas mais específicas: a Covid-19, né, e o SARS-CoV-2, as doenças imunomediadas inflamatórias crônicas, a Covid pediátrica, o foco nos trabalhadores da saúde, né, que são os principais focos de cada um dos eixos da rede. Também a intercambiabilidade de vacinas e outros conceitos mais específicos. As nossas ações, elas foram organizadas em 3 linhas de ação. Uma linha institucional, uma linha educativa e uma linha digital. Então, eu vou apresentar cada uma delas. A linha institucional, ela parte de uma noção, de uma necessidade de criar um repositório para a rede que abarque todos os conteúdos da rede, tanto os conteúdos da tradução do conhecimento, da divulgação científica, e os conteúdos mais formais, no sentido de artigos, né, de uma apresentação de todo o trabalho da rede por eixo, uma apresentação dos pesquisadores, né, dos objetivos das pesquisas, das metodologias, né, para que a rede tenha essa presença, né, digital, de uma maneira mais centralizada, né, institucionalizada. Esse site ainda está aguardando publicação, né, e teve como objetivo ser um repositório de conteúdo sobre a rede para centralizar e facilitar o acesso a um público não especialista. Então, aqui a gente inclui o público não especialista e também o especialista, por que não, né? Então, aqui só para vocês terem uma noção, né, do que esse material institucional. Como eu já comentei, a gente vai ter uma descrição mais geral da rede, de cada um dos seus eixos, os centros de pesquisa, né, instituições participantes de cada uma das pesquisas e os pesquisadores envolvidos. A gente também produziu resumos executivos, né, que tem uma função dupla, tanto de estar nesse site, quanto de também poder ser distribuído em eventos, né, variados dentro da instituição, ou para públicos mais específicos, participantes de pesquisa, pacientes, enfim, qualquer público que for do interesse aí, né, dos envolvidos na pesquisa. Então, aqui alguma amostra, né? Aí vocês podem ver também a presença da nossa identidade visual nesses resumos executivos, né?
Um deles aqui do eixo 2, né, que trata dos profissionais de saúde, e do eixo 3, que trata das doenças imunomediadas inflamatórias crônicas. A gente produziu também releases para cada um dos eixos de pesquisa, mais voltados, então, para assessoria de comunicação, né? E aí, todo esse material, né, do site e outras ações que eu ainda vou falar da linha digital foram produzidas por uma equipe de jornalismo, né? Andresa Alves, que é jornalista mestra em Ciências da Comunicação, com experiência em jornalismo, marketing e assessoria de comunicação. E o Anderson Oliveira, que é jornalista, mestre, doutor em Antropologia, com experiência em jornalismo digital, redes sociais e assessoria de comunicação também. Bom, saindo aí dessa parte do institucional, a gente vai falar sobre a linha educativa das nossas ações. Dentro dessa linha, a gente produziu uma série de materiais educativos, né, ou cartilhas, umas delas voltadas para o público infantil. Essas cartilhas, então, elas são compostas por texto, recursos gráficos, atividades lúdicas, né, que procuram se comunicar com o público mais amplo, com uma linguagem simples, lúdica, que de a curiosidade, o pensamento crítico e a reflexão das crianças junto às famílias ou até mesmo no ambiente escolar. Então aqui é uma amostra, né, visual aí do que é a cartilha para crianças, né, que a gente nomeou como Rede Covid para Pequenos Exploradores. Essa cartilha, ela tem texto, atividades interativas e foi distribuída, né, numa série de eventos que a gente participou, que daqui a pouco eu vou mostrar também para vocês. A gente também desenvolveu cartilhas voltadas para profissionais de saúde, né, ou seja, para o eixo 2 da Rede Covid, com a finalidade de distribuição e também potencialmente usem atividades formativas, né? Essa cartilha, né, então ela já vai comunicar com o público um pouco mais especializado, né, trazendo resultados da própria pesquisa da rede e também informação com objetividade, também reflexão e pensamento crítico. Todas as nossas produções, elas foram validadas, né, pelos pesquisadores envolvidos nas pesquisas e pela coordenação da Rede Covid. Então, aqui uma amostra do que é essa cartilha voltada para profissionais de saúde, né? Só para vocês terem uma ideia. Também vai estar disponível no site em formato digital e em formato físico para ser distribuído. A equipe, né, do material educativo foi liderada pela Maria Paula Correia, né, que é bióloga, mestre e doutora em educação pela USP e sócia da Percebe Educa, que é uma empresa de consultoria especializada nesse tipo de produto. A gente, então, com esses materiais, né, da linha educativa, a gente participou de uma série de eventos, onde a gente pôde dialogar de maneira muito próxima com diferentes públicos e até testar essas nossas produções. Então, a gente participou do Fiocruz para Você, né, que é um evento grande, anual, que a Fiocruz abre as suas portas, né, para a população de uma maneira geral. A gente levou um jogo especialmente produzido para o evento, para os eventos, né, também em parceria com a Percebe Educa. A gente participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um evento também anual, produzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né, que a Fiocruz também participa todos os anos. A gente participou, aí a gente teve uma parceria com a UERJ, né, da Zona Oeste. A gente participou do encontro da própria Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, onde a gente pôde dialogar com os pesquisadores, né, participantes desse encontro, a respeito das nossas produções. Participamos também em parceria com o Espaço Ciência Viva do Sábados da Ciência, que são eventos voltados à população, né? Então, a gente pôde elaborar atividades, né, atividades temáticas para cada um desses eventos, como, por exemplo, nesse que a gente falou da diversidade de formatos de vírus, né? Trabalhou a morfologia do SARS-CoV-2, com as crianças e suas famílias. E a gente participou também do Fest IOC, né, que foi no Museu de Arte do Rio de Janeiro.
Então, para esses eventos, a gente trabalhou com o público, por exemplo, uma atividade chamada Fato ou Fake, né, onde a gente discute algumas das fake news que foram propagadas ao longo da pandemia e outras questões importantes, né, de interesse da sociedade que propiciam esse diálogo, né, mais próximo, a partir dos próprios resultados da rede e outras pesquisas. Aqui é o nosso jogo Missão Vacina, né, que a gente participou com ele em eventos, né, com crianças, e a gente também produziu ele num formato para distribuição. Mas aí uma amostra de uma das atividades que a gente fez no Sábados da Ciência, né, especificamente sobre a relação entre as vacinas e o cérebro. E a nossa equipe dos eventos conta com 2 bolsistas de iniciação científica, né, novamente em parceria com a UERJ, graduandas em farmácia, né, participantes aí de uma série de projetos de extensão. Então, a rede também, de certa forma, participou da formação, né, por que não, de bolsistas na área de divulgação científica. Então, as parcerias, né, com o Espaço Ciência Viva e a UERJ aqui sendo destacadas, para a gente falar um pouco agora dos nossos produtos da linha digital. Então, a gente produziu 64 posts para as redes sociais, né, que ainda estão aguardando publicação. Essas redes sociais, elas buscam alcançar um público amplo, né, vão tratar da rede de Covid como um todo e em seus 6 eixos, do podcast, que a gente vai detalhar um pouco mais à frente, e as próprias cartilhas. Então, as redes sociais, elas comunicam, né, com uma linguagem leve, institucional, de grande alcance e respeitando aí também a acessibilidade desse conteúdo. Então, aqui uma amostra, né, de algumas das postagens que a gente produziu, aí dentro também da própria identidade visual da rede, né, com a participação dos jornalistas que eu já citei e do designer. Né? Então, foram 6 posts sobre a rede, 39 sobre os diferentes eixos, 9 posts sobre as cartilhas e 10 posts sobre o podcast. Então, vocês podem ver que o visual, né, a gente procurou comunicar com um público mais jovem, né, ressaltando, né, a importância da pesquisa como um trabalho coletivo, os objetivos das pesquisas da rede, os diferentes eixos, né, aqui o eixo 2 com os profissionais de saúde, o eixo 3 com as doenças imunomediadas. Então, a gente trouxe objetivos da pesquisa, principais resultados, as metodologias, né, principais resultados que tenham uma relação mais próxima, né, com a população e suas curiosidades, né, seus interesses. Dentro desse trabalho, né, da linha digital, a gente também está produzindo vídeos curtos, né, para as redes sociais, eles ainda estão em fase de elaboração. Esses vídeos eles estão sendo produzidos em coautoria com Jovens Repórteres da Paraíba, né, que é um grupo de jovens que também trabalha em parceria com o projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais, coordenado pela doutora Lourdinha. Então, esses jovens já têm um trabalho, né, junto à Fiocruz, junto à Biomanguinhos e ao DEAME, e eles estão produzindo esses vídeos, né, sobre a rede também, com uma linguagem jovem, né, com uma característica importante de originalidade, de humor e de criatividade. Como eu já citei, né, uma parceria importante aí nessa ação é o projeto pela reconquista das altas coberturas vacinais, coordenado pela doutora Lourdinha. E para finalizar a minha fala e a gente passar para a próxima apresentação, eu vou citar o podcast Entre a Ciência e o Tempo, que foi lançado hoje, né, já está lá presente no site de Biomanguinhos, nas redes, no Spotify. A gente considera uma grande vitória, né, o lançamento desse podcast. E esse podcast, então, ele trabalhou os conteúdos da rede em 3 temporadas. A primeira temporada, ela focou no eixo 3, né? Aqui eu estou trazendo as capas, né, de cada temporada, que também foram muito bem elaboradas pelo nosso designer, em conjunto com a equipe participante. Eu já trouxe aqui um print também do Spotify, né, um link
para que todos possam acessar o nosso podcast. A temporada 2, então, ela tem como foco o eixo 2 da rede, os profissionais de saúde, né? Essa temporada ela tem um aspecto afetivo muito forte, né? Mas todas também trazem sempre os resultados da rede, né? Então isso é muito importante da gente ressaltar que todas essas ações elas estão comunicando diretamente, né? Fazendo uma ponte aí mesmo entre o pesquisador, a pesquisadora e os diferentes públicos que a gente atendeu, né? Para os quais a gente preparou as nossas ações. Então, a temporada 3 do podcast ela vai tratar dos eixos 1, 4 e 5. E a temporada 3 ela finaliza, né, com um episódio especial, que é o último episódio, que vai tratar da próxima pandemia, né, ou as próximas pandemias, que eu acho que é um tema bem instigante aí para toda a população, né. A equipe do podcast, né, só destacando, é formada pela Amanda Prado, é formada em jornalista pela FRJ, editora de site do portal ISL Notícias, que já trabalhou na revista Piauí, TV Globo e no jornal o Globo. Pedro Belo, que é jornalista pela Faculdade Casper Libero, pós-graduado em jornalismo científico pela Unicamp e produtor de outros podcasts narrativos como Ciência Suja, Nunca Mais e o Caso Herzog. A Renata Fontaneto, né, que ia apresentar hoje até o nosso podcast, mas infelizmente por motivos pessoais ela não pôde comparecer. É formada em jornalismo pela UFRJ, escreve para a revista Pesquisa FAPESP e é mestre em divulgação científica pela Fiocruz. Então, dando esse destaque aí para a nossa equipe do podcast, que vai ser o próximo tema que a gente vai apresentar, né? A gente se dividiu nas apresentações, mas a gente é uma equipe só, né? Então, a equipe de coordenação, né, da tradução, do eixo de tradução do conhecimento da rede, é formada por mim, né, que já foi apresentada pela Helena e pela Vanessa Brasil. Estamos à disposição, né, para qualquer dúvida, enfim, e diálogos futuros com todos vocês. Obrigado pela atenção, e agora a gente vai apresentar aí o nosso xodó, o nosso carro-chefe, que é o nosso podcast Entre a Ciência e o Tempo, com a Vanessa. Obrigada, Isabel. Realmente é muito gratificante ver, depois desse tempo todo de trabalho, os nossos produtos que a gente construiu aí ao longo desse tempo, né? Com todos os desafios que a gente enfrentou. Agora eu vou passar a palavra à Vanessa. Como a Isabel comentou, a Renata teve um problema de saúde na família e não vai poder comparecer. Vanessa, por favor. Está fechado seu microfone. Pronto. Agora voltou, mas caiu a apresentação. Tá, já coloquei de novo, foi? Não estou vendo. Não? Não, a apresentação não está aparecendo, estranho. Mas estava. Ainda não. Caiu. Deixa eu colocar aqui de novo. Agora está indo. Foi? Beleza. Foi. Gente, então, vamos apresentar o podcast. Quem ia apresentar mesmo era a Renata, mas eu vou apresentar aqui e a gente pode discutir depois um pouquinho mais e até, de repente, ouvir um pouquinho do podcast. Já deixamos aqui de sugestão para quem conseguir e tiver um interesse depois. Então, o nosso podcast se chama Entre a Ciência e o Tempo. E aí a nossa ideia, até de pensar no próprio nome desse podcast, é que a gente pensou nele a partir de uma ideia da gente não fazer só um podcast jornalístico, informativo, mais um podcast sobre Covid, e nesse sentido de que é um tema que já foi muito passado, é um tema que afeta a todos nós, né, de uma forma coletiva e também individual, muito específica, né, muito forte. Então, a nossa ideia e a nossa proposta de fazer esse podcast era trazer uma proposta mais narrativa, falando de ciência, assim, mas trazendo histórias que pudessem contar histórias novas, que a gente ainda não tinha contado, que a gente ainda não tinha conversado sobre ciência e sobre Covid. Então, esse é um podcast narrativo e informativo.
em que a gente se dedicou ao longo de 10 episódios a falar sobre os resultados da rede, de cada um dos seus eixos, mas a nossa ideia era priorizar as histórias humanas, tanto dos pacientes, como dos participantes da pesquisa, mas também dos cientistas, de todo mundo que participou do projeto de alguma forma, dos trabalhadores de saúde e também das famílias, né? Então a gente buscou trazer uma abordagem mais narrativa e também mais emocional, para que não fosse só mais um podcast, mas que fosse um podcast diferenciado, que a gente pudesse falar assim sobre ciência, mas também para uma emoção, né, e para uma história além dessa ciência. Então, uma das coisas que a gente diz no podcast é que aqui você encontra histórias da pandemia que ainda não foram contadas. E aí, por isso, entre a ciência e o tempo, né, porque a gente também começou a fazer esse podcast no ano passado, né, as primeiras ideias surgiram ali em janeiro, depois a equipe foi contratada em maio, essa equipe que a Isabel apresentou, que é a Renata, a Amanda e o Luciano, e depois o Pedro substituiu o Luciano nessa atividade de edição. Então, a gente também escolheu esse tema, né, para falar, para olhar a pandemia depois de 5 anos, como a gente começou em 2025, então a gente estava nesse momento de olhar para trás e ver qual foi o impacto que a Covid teve na nossa vida, que foi gigante, e como foi que essa pesquisa, as pesquisas da rede, lidaram com todo esse processo de crise sanitária e como foram desenvolvidas essas pesquisas que também começaram lá no início da pandemia e que estão se encerrando agora em 2026. Então, ao todo, a gente produziu 10 episódios, divididos em 3 temporadas. Os episódios, eles têm em torno de 25 minutos, do 1 ao 9, e o último episódio, como é um episódio especial, como a Isabel falou, ele é um episódio um pouco mais longo, que a gente entrevistou mais pessoas, para a gente refletir mesmo e pensar em como se preparar para a próxima pandemia, que de acordo com os nossos entrevistados vai vir, sim, a gente só tem que esperar quando e se preparar da melhor forma possível. Então, aqui, né, o produto já foi lançado hoje, foi lançada a nossa primeira temporada, e ao longo de todos esses 10 episódios, a gente fez 43 entrevistas com diversos pesquisadores, diversos personagens, famílias, profissionais de saúde. Então, aqui trago também alguns exemplos da nossa arte, que foi feita pelo Lucas, uma de cada temporada. A Isabel já mostrou, uma por uma. E falando um pouco da nossa equipe, né, para vocês entenderem um pouco do nosso processo, a gente tem uma equipe multidisciplinar do podcast, que é especializada em divulgação científica, mas que atuou em diferentes funções nessa produção. Então, eu fui a coordenadora que estive mais à frente desse produto, lidando aí com essa produção. A gente tem 2 repórteres, que são a Renata Fontaneto e a Amanda, que fizeram a maior parte da produção e das entrevistas. Depois a gente tem também um profissional que foi produtor e repórter. Inicialmente a gente começou com o Luciano Queiroz, que fez a nossa primeira temporada, e a partir da segunda temporada o Pedro Belo ingressou na equipe e também assumiu essa função de produção e de repórter. Então a gente tinha mais ou menos uma equipe de 3 pessoas, mais a minha coordenação. E a gente também passou, todos os roteiros passaram pela consultoria científica, né, para uma revisão científica da Isabel, da Helena Nasser, que está apresentando aqui o Web Rede, e da Gabriela Caldas, que também faz parte da equipe da Rede Covid-19. Então, todos os roteiros passaram pela aprovação delas. Tinha o Lucas Galiza, que era o nosso designer, e a gente também teve o apoio técnico da Todo Canto Produções Artísticas. A gente criou a identidade visual, o Lucas criou, mas a gente também tem uma identidade sonora. A gente tem uma trilha que foi pensada só para o nosso podcast e que foi feita pela Todo Canto. Inédita, vocês podem olhar lá quando vocês forem ouvir. Então, a nossa proposta era fazer um podcast narrativo. Então, a gente tinha essas 2 profissionais que podiam fazer essas entrevistas em loco. Então, a gente acabou misturando, né? Algumas entrevistas foram feitas presencialmente e outras foram gravadas de forma remota. Eu também fiz algumas entrevistas, a gente também se dividiu ao longo desse processo.
E a nossa preocupação era não saturar o tema Covid-19, a pandemia, com mais um material. Então, por isso que a gente pensou sempre em trazer esses conteúdos, trazer essas informações dos projetos, mas contando a história dos pesquisadores, como foi a pesquisa em si, falar dos processos, as histórias pessoais de cada um dos pesquisadores e também as histórias dos grupos que os pesquisadores estavam analisando, como é o caso das pessoas com doenças imunomediadas, dos profissionais de saúde, a própria Covid pediátrica. Então, a gente também associou, trazendo essas narrativas desses diferentes grupos para cada um dos eixos e para cada um dos episódios. Isso porque a gente está tentando, né, fazer essa divulgação científica mais narrativa, mais literária, de alguma forma, para que a gente chegue em um público que talvez ainda não tenha, que esses conteúdos de ciência ainda não tenham chegado neles, né? Para quem vai buscar não só saber a ciência da Covid, mas quer saber sobre Covid de uma outra forma. Então, a gente está pensando também em chegar em públicos diferenciados. E aí, então, como a gente escolheu os temas e os entrevistados, né? Então, a primeira temporada foi sobre o eixo 3, que foi sobre as doenças reumáticas e inflamatórias imunomediadas. Então, a gente escolheu personagens que convivem com essas doenças e também os pesquisadores responsáveis, as pesquisadoras responsáveis por esse eixo, além de outros profissionais também contando as suas histórias. A temporada 2 fala sobre os profissionais de saúde, então a gente tem um episódio bastante marcante, que a gente conta histórias bem representativas desse momento da Covid-19, de como era esse trabalho em hospitais, no alto da pandemia, durante os picos de internações e óbitos que a gente viu aqui no Brasil, e também falando dos resultados do eixo 2. O eixo 3, a temporada 3, é uma temporada mais variada, então que a gente conta ali como foi aquele momento em que a gente começa a vacinação, que diz respeito ali ao eixo 1A. Depois a gente também fala do projeto sobre a intercambiabilidade das vacinas. E, por último, a gente fala do projeto da Covid pediátrica. Então, a gente conseguiu conversar com mães que tiveram seus filhos, que os filhos tiveram Covid durante a pandemia. Então, também é um episódio muito interessante, é o episódio 9. E para isso a gente tinha reuniões e encontros semanais, em que a gente discutia a proposta de cada um desses episódios, e depois a gente repassava isso para Helena Nasser e Gabriela Caldas, que eram as nossas consultoras científicas, junto com Isabel, que participava das nossas reuniões semanais diariamente, né? Para vocês entenderem um pouco do quanto custa, né, do que a gente faz quando a gente está produzindo um podcast, de como é esse processo. Cada episódio foi produzido ao longo de 1 mês e meio a 2 meses, então não é um processo rápido, porque a gente tem que discutir o que vai ser falado durante o episódio, como a gente vai fazer esse episódio, a gente inicia os primeiros contatos, faz as primeiras marcações de entrevista, depois faz as entrevistas, volta para fazer o roteiro, então é um processo que é um pouco demorado, sim, e aí a gente não pode se perder ali ao longo desse tempo, né? A gente teve um tempo, um pouco mais de 1 ano para produzir esses 10 episódios. E nisso a gente está sempre buscando os melhores personagens, tanto para representar a rede, como para representar essa população que foi afetada pela Covid de alguma forma. Então, é um processo que demora um pouquinho de tempo até que a gente construa, de fato, esse roteiro. E esse roteiro passou por várias checagens e várias autorizações ao longo do tempo. Então, a gente tem ali uma pesquisa inicial de 1 a 2 semanas, a gente faz as entrevistas, a gente começa a escrita do roteiro. O roteiro passava por uma primeira aprovação nossa, principalmente minha e de Renata, que estivemos mais à frente. Depois a gente passava por uma aprovação de Helena e Gabriela e Isabel, que eram as nossas consultoras científicas. E, em última etapa, todos os roteiros passaram pela aprovação de todos os entrevistados, incluindo os coordenadores de todos os eixos da rede Covid-19. Então, é um processo que, para a gente
como eu falei na minha primeira apresentação, né, a gente teve muito diálogo entre os pesquisadores e os comunicadores para que a gente pudesse falar dessas pesquisas de uma forma mais acessível. Então, por isso que a gente teve várias etapas de aprovação, que, na verdade, foram etapas de conversa e diálogo, de novo, muito abertos, acho que foram muito produtivos, isso é uma característica do nosso podcast. E aí, depois a gente passa para as etapas de gravação e edição, e aprovação das últimas versões, até que a gente chegue na versão final. Mas eu acho que aqui o importante é destacar que a gente conseguiu para o podcast ter esse diálogo com os coordenadores e com a equipe científica de Helena, Gabriela e Isabel aqui. Isso foi muito importante, para que a gente tivesse um texto final adequado e bom. E aí, algumas lições e dificuldades. A primeira coisa é que o assunto ele não se esgota, né? Covid a gente pode estar sempre relembrando, trazendo isso, atualizando. A gente só tem que ter o cuidado, de fato, para que isso não se sature, para que não seja uma outra informação, para a gente trazer, sim, uma questão nova. Isso foi um desafio para a gente. Além, é claro, de que trabalhar com pandemia, trazer esse tema de novo, é um tema delicado, né? Porque, de novo, é um tema que nos afetou a todos, né, de uma forma muito, muito forte, muito individualizada, mas também coletiva. Então, era uma coisa que a gente precisava fazer com muito cuidado e responsabilidade, claro. E a gente também encontrou alguns desafios de encontrar quem quisesse ainda falar sobre isso, quem ainda quisesse compartilhar as suas histórias, que, de novo, às vezes são as histórias dolorosas, desafiadoras. Então, a gente teve um pouco... Isso aconteceu em alguns momentos, mas a gente conseguiu ótimos personagens que compartilharam com a gente as suas histórias e que tornaram esse podcast um produto muito, muito interessante, que a gente gosta muito, né? Um grande desafio também foi dar conta de todo o material de pesquisa, né? Como a gente falou de todos os eixos da rede, então todo mundo leu todos os materiais, os artigos, os relatórios, os projetos todos os projetos de cada eixo, né? Então, é um conteúdo grande que a gente precisava, enquanto comunicador, enquanto jornalista, como eu falei, a gente precisava entender para poder a gente ver como a gente vai conseguir trabalhar o conteúdo em cima disso, e, de novo, contando com o apoio das consultoras científicas. Então, isso foi muito importante, mas foi muito desafiador pela quantidade de informação, pela quantidade de resultados que a gente tinha em mãos. Então, isso também foi muito desafiador. E a gente espera que a audiência, então, do podcast possa usufruir das histórias e conexões que a gente colocou no projeto. Então, já estamos no ar. A gente agradece, então, como equipe. Eu acho que o Pedro está aí presente. Então, a gente agradece como equipe geral, né? Vanessa, Isabel, Renata, Pedro, Amanda e Lucas. A gente agradece essa oportunidade. A gente espera que vocês gostem do material, que a gente também gosta bastante. Nosso xodózinho, né, Vanessa? É o podcast. O Pedro respondeu que está assim. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas. Eu vou, doutora, começar a fazer uma pergunta. Lurdinha? Está cortando um pouco. A minha conexão Está deu agora cortando um problema pouco. aqui. Não, eu estou assim, querendo ouvir o podcast, é isso que eu estou. Estava aqui olhando, porque hoje foi o lançamento, né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de assistir. Eu acho que vocês acertaram quando foi para o caminho humano, né? De ouvir as pessoas falando isso aí, porque saber o que aconteceu, etc. e tal, de uma outra forma, numa outra linguagem, eu acho que é isso que a gente quer chegar através do afeto também, para abrir esse caminho, esse diálogo com a sociedade. Eu estava... Yasmine, pode falar, Yasmine. A Djane estava com a mão levantada. Porque eu não sei se vai conseguir abrir o microfone. Ela não vai conseguir, ela pode escrever, né?
Escreva aí, Jane, Yasmin. escreve para a gente, por favor, no Mas você PR. poderia botar onde é que estão os podcasts, aí o endereço, tá, Helena? Eu vou colocar aqui no chat, peraí. Eu procurei e Oi, não vi. pessoal. Eu abri para a Djane, para os organizadores, né, que estão aqui presentes da equipe, Djane e Pedro, mas Sim. as demais pessoas eu sugiro que certo. escreva aqui no Tá chat a sua certo, tá pergunta. certo. A Yasmin escrever, que ela botou no chat. Boa tarde a todos e todas. Primeiro é um prazer, né, poder estar participando do nosso segundo Web Rede. Eu queria primeiro parabenizar a equipe e dizer que todo o material que vocês apresentaram aqui está excelente. Eu ia escrever como é que, porque eu gostaria muito de ter acesso ao material que vocês produziram para as crianças, para os profissionais de saúde. A gente vai distribuir aqui de forma online, mas a gente gostaria aqui na UNB de ter acesso ao material impresso, se for possível, porque é um material extremamente rico. Eu vi quando a Isabel estava mostrando, né, os posts e ficou muito bonito. Fiquei muito feliz também de ver que agora a gente já vai poder, né, todo mundo ouvir o podcast. Participar da gravação do podcast foi uma experiência muito bonita e muito enriquecedora. Então, queria agradecer a equipe pelo cuidado que eles tiveram com a gente, né, no direcionamento da gravação do podcast, porque ele rememorou coisas que a gente nem lembrava, e até mesmo aqui da nossa equipe do Sevacov, eu fiquei sabendo pelo podcast de coisas que eu não fiquei sabendo no dia a dia enquanto a gente estava fazendo a pesquisa. Então, eu acho que vai ser um sucesso enorme. Já vou começar a divulgar aqui, mas novamente queria dar os parabéns para a equipe, e dizer que tá muito bonito o trabalho, e também queria o arroba do Instagram para a gente poder divulgar aqui também. Obrigada. Jane, só para contextualizar, a Djane, ela é uma das coordenadoras do Eixo 2, que apresentou o primeiro Web Rede, e trabalhou com atividade de segurança, de vacinação e profissionais da saúde. E todo o material que a gente está produzindo vai ficar disponível no site da vacina, que é em construção, está em elaboração desse site, e depois eu vou encaminhar para vocês, mas a gente vai ver uma forma de encaminhar tudo, a gente pode deixar. A versão da cartilha também vai ter a versão digital da cartilha das crianças. Ela ainda não tinha recebido esse material, Helena? A gente já divulgou Não, tanto, né? Não, porque ela vai receber, na verdade, Luzinha, aqui no Rio, na SBIM. Né, Jânia? Ela não escutou. Vai vir Yasmin. Yasmin, você poderia escrever no chat, por favor, para a gente fazer essa pergunta? Helena, a gente está com duas perguntas aqui na sessão de PIR, de perguntas Eu e não tô vendo. respostas. Não, mas você não vê, Helena. Tá aqui na parte superior, eu posso até fazer aqui. Juliana, da RFPC, da Vice-Presidência de Pesquisa Biológicas. Tá vendo? Quer ler? Pode ler. Agora sim, Tá rodando. Vamos lá, Juliana perguntou, que é da Você só está Pesquisa picotando um Clínica. pouquinho. Vocês estão ouvindo bem? Tá picotando muito. A Você internet quer tá que eu muito ruim. leia? Marcelo. Juliana, da Rede Fiocruz Pesquisa Clínica, ela, dentre as formas apresentadas de comunicação com a comunidade não acadêmica, qual meio foi considerado pela equipe o mais eficaz, que teve maior impacto e retorno de forma geral? Um a um, ou quer que eu leia todos? Um a um. Não, acho que na verdade, Juliana, a gente, ao longo desse tempo, a gente produziu esses materiais, a gente está finalizando, a gente está entregando os últimos trabalhos agora em junho de 2026, mas eles não foram lançados, né? Hoje que a gente lançou o nosso podcast, mas os materiais eles ainda vão ser disponibilizados para o público. Então a gente não sabe individualmente qual será o mais eficaz.
Mas aí eu já te adianto que dentro do nosso planejamento e do que a gente prevê enquanto divulgação científica e tradução do conhecimento, o importante é a gente ter vários materiais para diferentes públicos. Então, por exemplo, o nosso resumo executivo, ele foi pensado principalmente para essa questão mais institucional, da gente falar com os gestores, falar com os ministérios, então ele tem uma função para um público específico. O podcast não, ele é amplo, a ideia é que várias pessoas consigam ouvir, se interessar, assim como o material das redes sociais. Por outro lado, as cartilhas, a gente pensou em algumas para serem usadas em eventos, algumas específicas para crianças, outras a gente vai disponibilizar para profissionais de saúde. Então, a ideia não é pensando em qual é o mais eficaz, qual é o que de fato funciona, mas a gente tem uma variedade de produtos que consiga conversar com vários públicos, com várias comunidades diferentes e que a gente estabeleça conversas diferentes com cada público, né? Porque não precisa ser a mesma conversa com todo mundo. Para cada público a gente tem um objetivo diferente. Então, a nossa ideia foi a gente criar uma variedade de produtos nesse sentido. Acho que tinha Bom, outra pergunta, né? Tem sim, tem. Eu posso ler, Elia? É que eu estou tão curiosa que eu fui botar no podcast. Está maravilhoso. Tá maravilhoso. Já vi aqui, mas já desliguei. Já botei aqui. A gente tem que divulgar isso, gente. Que coisa linda. Olha só, Juliana, a Denise Furtado está dando parabéns, muito orgulho de fazer parte dessa jornada. Yasmine, vamos ver. Yasmine, ela pertence à vice VP AAPS, é do Valcler, né? Primeiramente, muito obrigada pelas apresentações, parabéns pelo trabalho de vocês. Estamos iniciando o programa institucional da Rede Rio Doce de Pesquisa e ainda em fase bem inicial. Um dos desafios está sendo entender as limitações dos programas institucionais na comunicação. A produção de logo, por exemplo, é possibilitada a todos os projetos? Você faz pergunta de $1 milhão. Helena, a logo. Alô? Você quer se manifestar, Isabel? Acho que a Helena não Sim, ouviu. Não, é porque cortou aqui. Desculpa. Essa internet hoje que está horrível. A gente pode comentar, né? Agora eu vou comentar alguma na coisa, a verdade, Vanessa e a Helena complementam, né? Você quer falar, Helena, antes? Vou começar então. Então tá. Na verdade, toda a construção das ações, né, foi a Vanessa e a Isabel que montaram um plano de tradução e traziam para a gente. Então, elas coordenavam, elas chamavam a iniciativa e a gente ficava mesmo na revisão. Então, a ideia da logo foi do Lucas, junto com a Isabel e a Vanessa, a gente até fez algumas considerações, mas como não é muito da minha área, né, a parte de designer, de logo, essas coisas, então a gente não conseguia fazer muita revisão nesse assunto, né? A gente ficou mais na revisão científica da produção dos conteúdos, eu e Gabi, né? Helena, Antes a tá gente fazia horrível o som, Helena, tá tá horrível, horrível, tá cortando. Quer vir para o mas meu melhor. computador? Você pode vir ver. Eu vou botar no fone aqui do É celular. importante Agora você. melhorou. Tá, eu vou botar no celular, vou colocar no celular e já volto. Isabel, quer comentar, Isabel? Não, isso que a Helena comentou, né? A rede, como a rede Covid-19, né? Ela envolve uma série de instituições no Brasil todo, né? A gente teve esse esforço em fazer essa identidade visual para que é, todos esses produtos tivessem uma unidade, né? Como ela não está baseada em uma única instituição, né? Apesar de coordenada assim por Bill Manguinhos, né? A logo foi importante assim para criar essa unidade interinstitucional, de certa forma, né?
Mas ela tem, assim, às vezes pode ser alguma limitação, né, de uso também dessa logo, dependendo da diretriz de cada uma das instituições ouvidas. Então, a gente tem que estar sempre em diálogo com as assessorias de comunicação, também outras instâncias, né? Não é isso, A Vanessa? Se quiser Yasmine acrescentar alguma pergunta coisa. também em relação ao podcast, tá? Essa resposta em relação também ao podcast. O podcast também, né? Como ele é novo, a gente precisava de uma cara para ele não só sonora, mas também visual. Então a gente fez uma aplicação da nossa arte da rede no podcast. Então, como ele é um produto, para ele foi um pouquinho mais fácil. Mas todos os nossos materiais usam a mesma identidade visual, com uma adaptação para cada coisa, para cada produto. Foi o mesmo designer que fez, o Lucas Galiza, ele É. que fez tudo. Nas cartilhas a gente já teve a presença de uma designer específica, né, na Era Terra, mas toda a identidade visual partiu do Lucas, né? Que é importante, eu acho que a gente ressaltar essa presença do designer, né? Que ela é muito fundamental, né, nessa equipe. A Yasmin está perguntando sobre os limites da permissão de criação da logo e do podcast, né? Eu acho que é isso que a Isabel falou, só reforçar, né? Como a gente é uma rede interinstitucional, a gente, ao longo de muitas conversas, ao longo de todo esse tempo, né, a gente conseguiu criar uma identidade só nossa, mas depende das unidades, né? Então, a gente teve um contato institucional interno da Fiocruz, mas, de uma forma geral, a gente conseguiu produzir um material novo. Eu estou com a Adriana Valoche aqui. A Adriana está dando parabéns, diz que adorou todo o trabalho, quero ver e ouvir tudinho. Eu também, Valoche. Perdi o início da web rede, não vi o nome dos pesquisadores principais das pesquisas, se foram citados hoje. Essa divulgação também é importante para todos nós, principalmente para a comunidade Fiocruz. E o André Daia está pedindo uma coisa que eu também queria pedir, que era passasse pelo menos 2 minutinhos do podcast. E Yasmine já colocou aqui, é isso. São as questões aí. Acho que a gente podia também, depois de responder para a Valoche, passar os 2 minutinhos. Oi, Lurdinha, vocês estão me escutando melhor? Sim, sim. Tá. Oi, doutora Adriana, tudo bem? Te encaminhei o podcast, o link. Só vou aproveitar para relembrar que todo o Web Rede está disponível no site, no YouTube da Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica. Então, a gente teve o primeiro, em que a gente fez uma parte introdutória do que é a rede, e ao longo dos meses a gente vai continuar trazendo os outros eixos, e aí o eixo 5 vai estar vai ser convidado a participar. Então, provavelmente, o próximo Web Rede vai ser sobre o SAFER, o eixo 3 da rede, que estudou com a imunidade, a segurança, efetividade e imunogenicidade de pessoas com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas. E depois a gente vai ver qual a programação e aí eu combino. E as comunicações também do Web Rede, como a gente está fazendo em colaboração com a Rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, elas estão saindo via CCS, tá bom? Agora a gente vai passar, não 2 minutinhos, a gente tem o teaser do podcast, que são 4 minutos, não é isso, meninas? Sim, são 4 minutos e 38. Vamos, acho que dá. Vamos, dá tempo ainda. Você quer que eu compartilhe, Helena? Você está com ele aí? Só tem a questão do áudio, né? Você compartilha. Tá. Vê se vai compartilhar. Quando você for colocar para compartilhar, compartilha com áudio. Vê se vai. Tá bom. Vamos tentar aqui. Eu vou tentar pegar aqui qualquer coisa. Não tá, gente, tá sem áudio. Não tá dando para ouvir, né? Tá sem áudio. É que a gente não tinha previsto, mas... Isabel. Oi. Clica no som, no alto-falante, na parte de baixo. Passa o mouse na parte de baixo, vai aparecer o símbolo de um alto-falante. Sim.
Ver se dá a opção de colocar. Tô vendo aqui. Não. Então, você quer que eu te mande, de repente? Me manda aqui, Ficaria por mais favor. fácil. Vou mandar aqui para a Helena. Ou mando por e-mail. Naquele e-mail. O que é melhor? Como preferir. Pode me mandar Tá bom. Tá Me manda compartilhando a tela, tá? pelo... Ah, sim. Eu acho que nesse momentinho a gente podia aproveitar aqui, as pessoas parabenizando também pelo chat. Parabéns, equipe, pelo belíssimo trabalho da Maria das Graças, Roja Soto. Um prazer ver que uma pesquisa de qualidade que resultou em tantos produtos de divulgação científica em múltiplos formatos para alcançar diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade e diversas populações. Fico muito feliz em conhecer este trabalho com todo este cuidado para fortalecer a interlocução com a sociedade. Ficou muito lindo o material, parabéns, parabéns a todos e todas. Maria Paula Correia, uma super iniciativa para a divulgação científica, especialmente para a área da saúde. Muito feliz de poder ter contribuído, Chiquinha. Bom, então, enquanto Isabel, se quiser mandar aqui para mim alguma coisa, eu estou com um técnico aqui que disse que sabe como fazer. Se você botar Tá aqui bom. Bota aqui Isso. no chat Vou que botar ele aqui no faz. chat também, tem o É. link. É, Já mandei por e-mail também, Camila. veja aí, ela está botando aqui no chat, ela vai botar ainda. Gente, acho que o Pedro queria falar alguma coisa. Quer falar, Pedro? Pedro, que é O o nosso microfone editor. está aberto. Oi, gente, boa tarde. Isabel, Vanessa, Helena, doutora Lurdinha também. Queria primeiramente agradecer aí pela oportunidade. Foi uma baita experiência trabalhar aí com vocês, com essa equipe, com a Fiocruz também, em divulgação de ciência, para um assunto tão importante que está um pouco esquecido já, né? Mas que se mostrou bastante importante, principalmente no último episódio que a gente fez aí. Vou dar um mini spoiler aqui, mas falando de o que aconteceria em futuras pandemias, de onde pode vir uma futura pandemia, aí, se a gente está pronto para isso, etc. Então, é um assunto bem complexo, multifacetado aí, e foi muito triste relembrar alguns dos episódios aí, né? Eu entrei a partir do episódio 4 ali em diante, e principalmente como editor, mas depois como produtor também, fazendo entrevistas e escrevendo roteiros também. Mas foi muito importante relembrar tudo isso e acho que coincidiu bastante com uma época que a divulgação científica, divulgação de ciência, não só de pesquisa, mas a divulgação de ciência foi alçada a uma importância muito grande ali durante a pandemia, né? Então, fazer parte disso, assim, também foi uma experiência. Eu me envolvi com isso também nessa época, então foi uma experiência muito importante. Eu queria só agradecer mesmo e, enfim, espero que vocês gostem aí. Eu acho que o resultado tá muito legal. A trilha sonora é linda demais, da Stella Nesrini do Amon Medrado. Agora, todo episódio que eu escuto novo, eu tô vendo que eles estão envolvidos, assim, então eles estão assim, a gente tá com uma equipe de trilha sonora ali, sem falar do resto da equipe, mas a identidade sonora que eles criam aí tá em todos os podcasts da Rádio Novelo, assim, então tá uma coisa muito moderna, muito legal, muito linda mesmo de escutar, muito emocionante. Então, mais uma vez, agradeço aí pela participação, pela oportunidade de participar e mostrar meu trabalho e, enfim, muito legal chegar a esse ponto agora de lançar o episódio também e a gente poder começar a divulgar também, que dá muito orgulho desse trabalho. Obrigadão, gente. Obrigada, Então, eu Pedro. não quero que vocês saiam não, viu? Que a gente está tentando passar os 4 minutos. Ele está aqui, eu esperei aqui e ainda não chegou, Eu não Isabel, aqui. Eu estou consegui. esperando que você me Não, é mande. porque Mas Eu eu tô queria só compartilhando já no aproveitar chat essa daqui. oportunidade, Pedro, para dizer que eu Agora estou foi. vendo a minha grande inquietação sempre foi essa. De que fazer tantos papers, fazer tantos artigos, e o ser humano comum, é assim que eu chamo, o ser humano comum, o seu José, a Dona Maria, as pessoas comuns
que não vão ler papers, não vão ler artigos, mas eles precisam saber disso, né? Vocês não sabem o que isso está representando para mim. É saber que, sabe, é isso. Eu agradeço muito o trabalho de vocês, da Helena, que esteve aqui, à frente também, o André, que entendeu, enfim, da Marcela, de toda a equipe envolvida. E eu estou aqui enlouquecida, querendo ver, mas não chegou. Doutora Lourdinha, chegou? tá no chat. Tá no Oi. chat. Eu vou Já tentar chegou. Chegou. reproduzir. Aproveita que o técnico tá aí do Chegou. lado. Ele estava Deixa eu ver aqui. se eu consigo. Ó, Eu vou ver. já Vocês estão me chegou aqui, escutando? Helena, já chamei. Vem aqui se dá. Vem aqui se dá. A internet está muito ruim. Eu abri. A internet está muito ruim. Não dá para eu tentar compartilhar. Desculpa, gente. Tá saindo o som todo Tem que picotado. compartilhar. Vocês querem, eu posso tentar também aqui, de casa. Já estou Se- aqui, Helena. Ou, Sheila. Sheila. Já estou vendo aqui. Tem que compartilhar, tá? Acho que vai dar. Ele vai compartilhar agora. Peraí. Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Eu tinha medo de tudo, mas o meu maior medo era que a minha mãe pegasse Covid. E o dela é que eu pegasse. Minha mãe tem pavor que acontecesse alguma coisa comigo. Então a gente ficava nesse jogo de empurra, entendeu? Então ninguém dormia, ninguém respirava. Era as duas o tempo inteiro apavoradas. Se uma tossia, a outra tossia também. Se uma respirava mais grosso, a outra também respirava mais grosso. Então a gente não parava uma de olhar para a outra. Essa pessoa que você acabou de ouvir é a Fernanda Figueiredo. Ela tem 41 anos e mora em Suzano, na região metropolitana da cidade de São Paulo. Ela é filha única da Fernanda Rezende Figueiredo, de 76 anos, sua grande companheira nos tratamentos de saúde. A Fernanda descobriu que tinha lúpus aos 28 anos. Ao longo do dia, ela toma diversos remédios para controlar a doença e as comorbidades que vieram junto. Olha, são muitos remédios, deixa eu ver. Deixa eu te falar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O cálculo da Fernanda continua sem terminar no número certo. Ela já perdeu a conta. Uma parte das medicações é para o tratamento de sua doença reumática. Outra é para fins psiquiátricos, neurológicos e para tireoide. Ela explica o motivo para tomar tantos remédios. Eles foram se separando, porque o lúpus ele vai gerando outras doenças secundárias. Então, eu desenvolvi epilepsia, eu desenvolvi esquizofrenia, eu desenvolvi depressão, eu desenvolvi ansiedade. Agora, imagina como a vida da Fernanda mudou em março de 2020, no início da pandemia de Covid-19. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Eu sou Amanda Prado. E eu sou Renata Fontaneto. Nós somos as apresentadoras do Entre a Ciência e o Tempo. Podcast da Rede Covid-19, uma iniciativa do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e que é coordenada pelo Fiocruz. Em 2025, a pandemia completou 5 anos. Por isso, queremos saber
como a sociedade respondeu a esta que foi, até então, a maior pandemia do século XXI. Como os pacientes ficaram, como a ciência ajudou a dar respostas, como foi viver a pandemia e como é possível lembrar dela hoje em dia. Em cada episódio, vamos trazer a história de uma pessoa que poderia ser nossa vizinha, fazer parte da nossa família ou até mesmo ser uma amiga próxima. Nessa temporada, vamos abordar estudos e resultados da rede que foram patrocinados pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. São estudos que ajudaram muito no entendimento sobre os efeitos das vacinas disponíveis em pacientes com doenças reumáticas e inflamatórias imunomediadas. Recordar e registrar para que não se esqueça. Esse podcast é também uma forma. Lourdinha, acho que você fechou o microfone. Eu acho que travou. A Lourdinha está sem Tá microfone. fechado. É. Ativar o... Mas mostra, né? De forma bem legal, o quanto tá interessante. Eu também já comecei a seguir aqui no canal do Spotify. O chat ele fechou sozinho. É. Mas deu para vocês ouvirem ou não? Deu sim, Deu. Lourdinha. Maravilhoso. Eu deixei o Léo aqui comigo já por isso, Léo. É isso. Não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat. Não sei se Helena quer fazer mais alguma. Eu queria fazer uma pergunta para as meninas. Assim, a gente passou, né? A gente conviveu esse tempo todo trabalhando, né, para que esses produtos estivessem prontos no tempo, no cronograma que a gente estabeleceu. Queria agradecer também a elas. Não foi fácil estar aqui, né? E na verdade eu queria que vocês falassem um pouquinho dos principais desafios, né? Porque era um projeto muito grande, são muitos eixos. A Vanessa já falou um pouquinho dos desafios, mas eu acho que quais seriam as lições aprendidas para um novo projeto, né? Então, a gente tinha um projeto mesmo que são 5 eixos, 6 estudos, falar de coisas que eram... falar de Covid, mas em públicos diferentes, né? Visões diferentes. Eu sei que não foi uma tarefa fácil, mas eu acho assim, a pergunta, na verdade, seria assim, dentro daqueles desafios que vocês tiveram ali, que a gente teve, de contratação, o que vocês acham que vocês poderiam pensar, assim, um próximo projeto que eu tiver, o que eu vou fazer para tentar minimizar esses desafios, né? Como é que a gente já pode trabalhar? Eu tenho já uma ideia que a Vanessa falou na apresentação dela, é iniciar o projeto já com a equipe trabalhando, né? Então, que a gente possa ter perfis já para contratação via bolsa, que isso foi um dos problemas que a gente enfrentou, né? Então, seria pensar na divulgação científica desde o início do projeto, desde o início da produção do protocolo. A gente sabe que cada vez mais o próprio CEP pede a participação dos participantes de pesquisa, até na construção do TCLE, né, do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Então, para vocês, depois de todos os desafios que a gente teve, né, qual seria o aprendizado para seguir, né, nos próximos projetos? Eu espero que venham muitos, né? Quer falar, Isabel? Pode falar, tanto faz que a gente pode falar junto, né? Acho que a Helena começou a falar muitos dos desafios e das soluções, né? Acho que depois desse projeto, assim, a Helena e a Gabriela, né, também, de certa forma, se capacitaram aí, né, para trabalhar nesse tipo de projeto de divulgação científica, que acho que também foi uma experiência nova para elas, né? E vou aproveitar a oportunidade para registrar também, né, a grande importância, né, que essa coordenação operacional e esse suporte da Helena, né, e da Gabriela
e de toda a coordenação da rede, né, a participação dos pesquisadores e pesquisadoras também, né, de cada ex que deram o seu tempo assim, para reuniões, para aprovar, né, os nossos materiais todos. Então, eu acho que o início, assim, a Helena já falou, né, foi a questão da contratação, porque é uma equipe, como vocês viram, multidisciplinar, né, que envolve diferentes profissionais, diferentes áreas, então isso nem sempre é tão automático, assim, nesse tipo de projeto, né, ter um mecanismo de contratação dessas pessoas. Então, a gente demorou meses, né, para conseguir fazer essas contratações, né, para iniciar de fato a produção. Isso foi um dos principais desafios, que eu acho que a Helena já deu um pouco a solução, né, que é ter isso já no escopo do projeto desde o início, né, ou seja, prevista a contratação dessas pessoas, né, e por quais mecanismos isso seria mais viável. A questão dos fluxos, né, de aprovação, o diálogo intrainstitucional, né, dentro da própria instituição, né, ter mais clareza, né, desde o início também do projeto, como é que serão esses fluxos de aprovação e de publicação, né, desses materiais, né, que foi também dos principais desafios que a gente teve, né, tanto que a gente produziu tudo e agora que a gente está, né, nesse momento final, né, conseguindo desatar todos esses nós, né, conseguindo de fato publicar os nossos produtos, né, botar no ar o próprio podcast, que na verdade o nosso planejamento inicial era para já estar no ar há algum tempo, né? A gente tinha um planejamento de ir produzindo e ir colocando no ar, e no final acabou que isso a gente teve que mudar ao longo do processo, né? Então a gente produziu tudo e agora a gente está indo para essa última etapa, que é da disponibilização, né, para todos os públicos. Vanessa, complementa, por favor. Queremos te ouvir. Não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é o desafio da contratação, é o desafio de prever desde o início, e aí eu volto de novo na minha apresentação, que é acho que a gente, na rede, nos projetos que a gente fez agora, para esses produtos, a gente teve um diálogo muito interessante da gente, enquanto comunicador, enquanto produtor de conteúdo, eu, Isabel e toda a equipe, com Helena e Gabriela, que de novo foram essenciais em todo o material, tanto para pensar como para revisar os materiais e fazer essa aprovação em alguma medida, até que a gente tivesse também a aprovação dos pesquisadores. Então, acho que o desafio da gente conversar entre os comunicadores e os cientistas é sempre um desafio, porque a gente tem que ficar nesse, né, cada um puxando para um lado, e ter essa conversa é muito importante. Acho que esse é o grande desafio da divulgação científica, e foi um desafio para a gente em vários momentos, em vários dos produtos. Como eu falei, os produtos são diferentes, então a gente também está trabalhando com linguagens diferentes para falar sobre as mesmas pesquisas. Então, acho que esse é um desafio grande, mas que não é só um desafio da rede, né? É um desafio para quem vai trabalhar com isso como um todo. Mas eu acho que dos desafios da rede, acho que também passa por isso, da gente entender que a divulgação científica pode vir antes, e isso de vir antes nos ajuda a organizar esses fluxos que Isabel falou. Acabou que a gente conseguiu produzir muita coisa, mas talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente podia ter organizado esses fluxos de uma forma mais tranquila, e que a gente de fato conseguisse uma organização mais escalonada. Às vezes a gente fez alguns projetos, alguns eixos muito mais rápidos e outros demoraram um pouquinho mais, então se a gente tivesse entrado um pouco antes, a gente podia ter organizado isso de uma outra forma. Mas que eu acho que também fica de aprendizado, eu acho que a gente aprendeu muitas estratégias e muitos processos ao longo de todo esse tempo. Mas eu acho que esses foram os nossos principais desafios, o fluxo e acho que a contratação. Acho que foi o nosso eixo, assim, além dessa conversa e nesse diálogo aberto com os pesquisadores. Posso, Helena? Pode, por favor. Eu tenho um grande desafio, é que esse material realmente seja ouvido,
compartilhado, você entende? O grande desafio para mim é Sheila Matsuoka, que está aqui, que é da nossa vice, é esse. Como fazer o VI, que já foi disponibilizado a primeira temporada, eu acho que os 3, né? Os 3 aí. Como é que a gente Sim. faz com que isso realmente seja ouvido, tenha uma divulgação? Chama-se plano de comunicação, eu acho, né? Um plano de comunicação que o trabalho todo que foi de vocês, nosso, o sonho que eu estou vendo ser realizado, ele não fica engavetado. Ele tem que chegar às pessoas comuns. Antigamente tinha a Voz do Brasil. Se botasse a Voz do Brasil no rádio, todo mundo ia ouvir. Qual é o meio que a gente pode utilizar para que seja o máximo divulgado? Você quer, Sheila? Lurdinha, eu acho que primeiro a gente tem que, assim, eu acho que saber a importância de divulgação do podcast, né, desse trabalho que está sendo feito, ele é de extrema importância para a unidade, para a instituição. Acho que, primeiramente, a gente tem que trazer aqui para dentro da unidade, e aí a gente tem que encontrar uma forma de divulgar esse trabalho, e com isso a gente sermos multiplicadores, né? Levar isso para outras instâncias, em congressos que nós participamos, em eventos, em reuniões, né, com pessoas, né, de outras instituições. Um exemplo bem interessante é o do museu, né, o Museu da Vacina, para você ver, né, depois que a gente começou a apresentar ali no Easy, muitas pessoas já se interessaram e, inclusive, a gente já está levando até para fora do Brasil, né, esse trabalho. Então, assim, eu acho que, primeiramente, acho que a gente precisa ver internamente a melhor data para uma divulgação e um lançamento, assim, oficial. Acho que vou ficar aí com essa missão de estar verificando uma melhor data para a gente fazer isso, tá bom? Obrigada. Helena, te devolvo. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta, que é como pensar em divulgação científica em fase muito inicial de projetos. Meninas? Como a Helena falhou aqui, eu não entendi. Desculpa, como pensar em divulgação científica em uma fase muito inicial do projeto? Ah, tá. Eu acho que a gente pode pensar na divulgação científica para vários momentos. Então, como eu falei na apresentação, tem alguns projetos agora que estão pensando em fazer o que eles chamam de devolutivas, que pode ser, por exemplo, um evento, uma oficina com um público da comunidade próxima da instituição, ou com um público-alvo, para projetos que trabalham com públicos específicos, né? Na rede a gente tinha um eixo que trabalhava com profissionais de saúde, tinha um eixo só para Covid pediátrica, tinha um eixo para pessoas com doenças imunomediadas. Então, fazer no início ali, faz um evento para... não é para apresentar os resultados, porque no início da pesquisa não tem resultados, mas para a gente ver e estabelecer aquele laço, iniciar aquele contato. O que as pessoas... Será que as pessoas conhecem o tema da pesquisa, conhecem a instituição, apresentar alguns dados gerais, premissas da pesquisa, e fazer ali aquele primeiro contato. E aí, ao longo do projeto, fazer algumas ações, ou de resultados preliminares, ou de algumas consultas, ou de trazer essa comunidade para dentro da pesquisa de alguma forma, às vezes com algumas ações, por exemplo, de voluntários, de ciência cidadã, e incluir essa comunidade não científica em algum momento desse durante. E aí, no final, sim, nesse durante, começa a produzir os materiais como esses que a gente produziu e pensar em conteúdos, às vezes, junto com a comunidade. Tem alguns projetos que estão pensando e já estão fazendo esses materiais como cartilhas, por exemplo, que entrega ao longo do projeto, então vai construindo junto, o que a comunidade gostaria de ter, perguntar para a comunidade, mas o que vocês usam, o que vocês estão sentindo falta, e nesse processo constrói junto e vai construindo ao longo do projeto. No final, pode fazer uma grande entrega, pode fazer uma divulgação
como essa que a gente fez, pode produzir podcast, pode produzir materiais nas redes sociais, nesse final, mas isso pode vir antes. E acho que o importante, ele pode ser construído junto com essa população que a gente quer conversar, com esse grupo que a gente quer conversar. Então, a gente pode pensar, assim, em algumas estratégias. E, para isso, é interessante ter uma equipe só para isso, né? Pra uma equipe de comunicação, uma equipe de tradução do conhecimento, como foi o nosso caso, ou uma equipe de divulgação científica, porque nós temos também diferentes abordagens. A Isabel, por exemplo, trabalha mais com coisas de educação e museu. Eu sou jornalista, então eu trabalho com outras coisas. Então, a gente trabalhar junto, a gente conseguiu ampliar os nossos produtos. Então, cada um dos profissionais, cada um desses comunicadores pode contribuir para esse processo e para esse projeto com diferentes produtos e estratégias. Então, ter alguém pensando nisso é muito importante desde o início, para que a gente pense em momentos estratégicos para conversar com essas pessoas. Bel, quer complementar? Não, acho que foi bem completa já a resposta da Vanessa. Vocês só me dão mais uma coisa aqui, porque quando você estava falando, e aqui está o Sandro, aqui está a Lívia, que sabe que é assim que a gente trabalha a pesquisa aqui. Para vocês terem uma ideia, nós temos uma pesquisa, uma coorte para acompanhar durante 10 anos, lá no interior da Paraíba, tá? E a gente tem perdas mínimas. A gente tem uma adesão de mais de 80%. Por quê? Porque a gente constrói conversando com eles, faz reuniões, apresenta os resultados como estão, levamos as dificuldades, mas falta alguém da comunicação para escrever isso. Eu agora estou sentindo que tem que ter, viu, o Sheila Matsuoka, alguém dessa área, porque tanto é que agora que a gente contratou um pessoal para fazer o documentário e recuperar tudo isso lá para sair um documentário. Realmente, a necessidade de ter uma comunicação junto. Isso que vocês falaram, a gente faz, né? Quando vai desde o gestor municipal, etc., a associação, eu digo, bota catimbozeiro, bota padre, bota todo mundo junto para a gente discutir. A comunidade discute, por isso que não tem ruído, a gente começa a fazer e tem uma adesão grande. Agora, como tratar essas coisas? Como fazer o registro dessas coisas? Isso eu não sei. E agora estou ganhando muito com essas discussões, viu, Sheilinha? Sim, sim, Lutinha. Eu também aqui, estou aqui pensando já em soluções. A gente juntas vamos construir, né? Maravilha, maravilha. E aí eu acho que Acho que é talvez a isso. gente tenha que somar, né, forças, né, Lourdinha? Aqui de Pilmoguinhos, mas principalmente com a rede de pesquisa, né? Pesquisa clínica da Fiocruz. Talvez a gente tenha que somar para, né, para a gente tentar cada vez mais ter mais força e fazer uma ampliação mais a nível institucional da Fiocruz. Tá bom? Pega essa, André Daia, se ainda estiver aí, e a Marcela. Conte conosco, sempre. Tá bom? Acho que é isso. Marcela, Então, você encerra? assim, Minha internet está tão ruim. Claro, agradecer mais uma vez, né, pela parceria, pelas explicações, né, pela troca de experiência incrível. Eu acho que esse é o caminho, né? Estamos aqui aproximando, chegamos aí quase 70 pessoas acompanhando, né, hoje o webinar, mas esse vídeo aqui vai ficar disponível. Vamos fazer aqui todo o esforço para poder divulgar, né? Quanto mais pessoas sabendo. E quem não está também ainda credenciado na Rede Fiocruz Pesquisa Clínica, sejam bem-vindos para poder estar aqui. Lá a gente também compartilha com vocês todas as novidades. E aguardamos ansiosamente o terceiro Web Rede, né? Helena, doutora Lourdinha,
Não sabemos ainda qual será o próximo, mas com certeza estaremos juntos aí nessa Já empreitada. sabemos. Já sabemos? Já, então, ó, Sim. é sobre o o spoiler? vou dar um spoiler. Sobre Spoiler. o ESTREI, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, que trabalhou com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas. Perfeito. Só não temos ainda, tem uma data, mas ainda não temos uma tela, depois vocês vão saber. no Como próximo. está falhando muito, Helena, eu vou repetir o que você falou, Tá. querida. É o eixo 3, que é das doenças imunomediadas, que é da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que já andou aqui me ligando, e eu estava aqui do lado falando com eles, que a gente vem trazer o próximo webinar. Vai ser quando? Esse é que eu não sei. Não temos data ainda, então. Deixa como spoiler aí. Spoiler, Tá bem. Tá, sem data então, definida. em nome da Rede Fiocruz Pesquisa Clínica, da plataforma de pesquisa clínica da Fiocruz, em nome do André Dyer aqui, conte conosco de todo o ecossistema da pesquisa clínica. Então, aguardamos vocês na próxima e muito obrigada mais uma vez. Perfeito. Tem alguém perguntando se vai ter certificado, vai ser liberado Sim. lista de presente para receber certificado, por favor, Não, dá esse assim, quem aviso aí. participou. Então, quem esteve aqui presente durante o webinar, vocês vão receber a declaração de participação, que ficará disponível no Event 3 durante 90 dias, e o vídeo vai estar disponível também no nosso canal do YouTube, tá bom? Perfeito. Então, eu vou tirar Muito uma foto obrigada. aqui, aproveitar vocês aqui com a câmera aberta, tá bom? Infelizmente aqui, né? Eu vou botar aqui os palestrantes. Então, ih, doutora Lurdinha apagou, fechou a câmera. Na hora. Aqui, deixa eu... Doutora Lurdinha, será que ela saiu? Eu Ou achava fechou? que a rede daqui hoje está horrível. Poxa vida. Bom, gente, então agradeço a todos. Eu vou... Deixa eu ver se ela vai entrar aqui. A foto, voltei. Ah, pronto. Voltou, Foi passar batom. Passa batom. Só não tô vendo, doutora Lurdinha, liga a câmera. Também não, a gente tá vendo. Feliz da vida, só isso, ansiedade. Ah, pronto. Só a câmera que tá faltando, doutora Lurdinha, pra gente poder printar. Foi, pronto, deixa eu destacar aqui. Bom, então, 1, 2, 3 e já. Obrigada, pessoal. Obrigada, Marcela. Obrigada, Ana. Obrigada, pessoal. Obrigada, Obrigada a Vanessa, vocês, Sheila, gente. Pedro, Tchau. Lurdinha. Tchau. Obrigada, gente. Boa tarde, Tchau, boa semana. obrigada pelo espaço. Muito obrigada.